turma! Hoje vou falar sobre os impactos dos fenômenos ambientais e a ação humana nos ecossistemas. Capítulo 2, da página 39 a 43 do livro didático de ciências do 7º ano. Vou fazer um comentário sobre o capítulo que estamos trabalhando. Quando falamos de impactos dos fenômenos naturais e a atividade humana no ecossistemas, estamos falando que, na natureza, existe um equilíbrio, tanto nas cadeias quanto nas teias alimentares que vimos nas aulas anteriores. Qualquer problema que afete qualquer um dos indivíduos dessas cadeias e teias alimentares pode afetar também os demais. Esses danos desestabilizam as relações entre os seres vivos e podem ocasionar, então, a diminuição das populações ou até a extinção das espécies. E os impactos ambientais, eles vão compreender todas as ações que acarretam as consequências para os seres vivos. Podem ser causados, então, por fenômenos naturais, como vulcões, tsunamis, vendavais, tempestades, ou pode ser através de atividades humanas, que também são chamadas de atividades antrópicas, como o desmatamento, as queimadas, a mineração, contaminação da água e poluição do ar, entre outros. Iniciamos aqui, então, falando sobre os impactos dos fenômenos naturais. Como eu disse, pode ser através de erupções vulcânicas, tsunamis, terremotos, vendavais e tempestades. Estes fenômenos naturais, além de prejudicarem os seres humanos, também afetam as demais populações no ambiente, podendo aumentar a incidência de doenças infecciosas, ameaçar espécies ou provocar a extinção delas, alterar o comportamento, o hábito dos indivíduos, que comprometem as teias alimentares, podem alterar as rotas de migração, e podem danificar as paisagens, entre outras coisas. Quando falamos sobre erupções vulcânicas, estamos falando de lava, que é expelida a temperaturas altíssimas, queima todas as plantas e recobre o solo. Quando resfria, ela adquire uma consistência de rocha. Assim, são necessários muitos anos para que as áreas voltem a ser habitadas pelos seres vivos que existiam ali antes. Aqui temos 3 imagens, de vulcões em erupção, que a gente consegue observar a lava vulcânica, que é expelida, então, recobrindo todo o solo. No tsunami, conseguimos observar a força da água do mar arrastando toda a vegetação, animais, casas e todas as edificações em seu caminho. O solo de áreas mais interiores da costa absorve, então, uma grande quantidade de sais minerais presentes na água, modificando assim a sua composição. O restabelecimento da vegetação que existia ali antes é dificultado por esse motivo. Aqui a gente tem 2 imagens, de regiões que foram atingidas por tsunamis e como elas ficaram depois disso. Nos terremotos, a gente pode observar a fragmentação dos ecossistemas, causadas pela queda de árvores e morte de animais, alterando assim a característica do ambiente. Muitos animais podem perceber as vibrações do solo, reconhecendo os primeiros indícios de terremoto muito tempo antes disso acontecer. Temos 2 imagens onde a gente consegue observar a fragmentação do solo, através dos terremotos. Quando falamos, então, de tempestades, estamos falando de fenômenos naturais muito comuns nas florestas tropicais. Além de apresentarem chuva forte, elas ocorrem também com raios e ventos fortes. Os raios podem atingir árvores e iniciar incêndios esses naturais, que podem destruir grandes áreas de vegetação e podem causar a morte de animais. A ação do vento pode derrubar galhos e árvores,
que já estejam com o tronco comprometido. Então, o desmatamento pode contribuir para esses impactos de tempestades nos ecossistemas, pois árvores isoladas são mais afetadas pelo vento do que as florestas onde as árvores estão mais juntas. Quando a gente começa a falar sobre a ação, a atividade humana, a gente tem o quê? A gente tem os desmatamentos, temos a exploração excessiva dos recursos naturais, introdução de espécies exóticas, tráfico de animais silvestres. Tudo isso gera consequências para o ambiente que vão causar impactos nos nossos ecossistemas, alterando o meio de tal forma que as espécies passam a correr risco de extinção. O primeiro deles, a gente tem o desmatamento, que é uma perda parcial ou total da vegetação de um lugar, causada por diversos motivos. Pode ser pela utilização do território para agricultura ou para pecuária, pode ser pela exploração da madeira, pode ser pela mineração, pode ser pelo aumento da urbanização, aumento da erosão do solo, desequilíbrios climáticos, diminuição de biodiversidade. Tudo isso pode ocasionar a perda do habitat ou a fragmentação das florestas. Aqui a gente tem duas fotos que são exemplos, né, da Mata Atlântica, onde a gente apresenta um pequeno percentual que ainda é original e por isso as espécies endêmicas, que são aquelas espécies que vivem somente naquela região, correm risco de se extinguirem. Aqui a gente tem exemplos, né, de exploração excessiva de alguns recursos naturais, que também podem ser chamadas de sobreexploração, onde compreende o uso imprudente e predatório de qualquer recurso do ambiente, como seres vivos, recursos hídricos, minerais, madeiras e etc. Na primeira imagem a gente tem a exploração de pinos, né, que são a retirada de árvores. Na segunda a gente tem a mineração e a terceira a pesca. Temos também introdução de espécies exóticas. Uma espécie é considerada exótica quando ela é encontrada fora do seu ambiente natural. Isso significa que ela foi levada para outro lugar e introduzida em um novo habitat. Aqui a gente tem alguns exemplos de espécies que não são naturais aqui da nossa região, que foram trazidas de outras regiões e se deram muito bem aqui. Temos o caracol, temos os mexilhões e temos o pinus. São espécies que acabam competindo com as espécies nativas da nossa região. Elas estão disputando o quê? Elas estão disputando território, elas estão disputando alimento, né? E elas se reproduzem muito bem aqui. Temos também o tráfico de animais silvestres, né, que ocasiona a redução da biodiversidade das nossas espécies, né, e a extinção delas. Aqui a gente tem alguns exemplos de animais que são preferencialmente usados para tráfico, né? Temos as aves, o macaco e um réptil. Bom, pessoal, fico por aqui hoje. Bom estudo para vocês. Espero que a gente se veja em breve. Beijos!